Olá, amigos e amigas da turma do segundo ano. Eu me chamo Aurinice e estou aqui para dar um apoio, realizando o meu estágio do curso de Letras pela UFC, tá certo? E eu espero estar contribuindo para o ensino e a aprendizagem desta turma. Eu vou explanar um pouco do tema, o realismo e o naturalismo no Brasil, falar um pouco sobre o que eles têm em comum e os pontos que eles não têm em comum, tá certo? O seu surgimento, né? Porque a gente sabe que ele surgiu na Europa no século XIX, no ano de 1800. E lá eles tiveram duas obras literárias, uma fundada pelo realismo, que foi Madame Bovary, em 1857, de Gustave Flaubert, e a outra foi a obra do naturalismo, de Thérèse Raquin, de 1867, de Émile Zola, né? Aqui no Brasil, ele demorou mais um pouco para iniciar. Ele teve início no ano de 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra de Machado de Assis, que é nascido no ano de 1839, falecido no ano de 1908, e seguido da obra de O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que é nascido de 1857 a 1913. Essas obras, como lá na Europa, aqui no Brasil, elas também faziam uma negação ao romantismo. Por quê? Porque elas buscavam retratar um pouco da realidade das localidades, das culturas, certo? Sabemos que os movimentos literários são contrários aos movimentos do romantismo, apesar das diferenças como o tipo de linguagem, né? Os tipos de personagem, as influências, o tipo de narrativa, os primeiros temas. Eles tinham em comum a substituição dos heróis por heróis comuns, né? No caso, eles usavam de heróis pessoas com limitações, com defeitos, com características mais reais do que as características do romantismo, certo? Então, com esses pontos, eu gostaria que a turma realizasse um mapa mental, centralizando os pontos principais relacionados a esse contexto do realismo e do naturalismo. E neles falasse, né, direcionasse aos principais autores, as obras, falasse um pouco dos contextos históricos, né, daquela época, como, por exemplo, um contexto histórico no meio desses movimentos literários, né, é que o Brasil vive um período de mudanças econômicas, políticas e sociais, entre as quais se destacam o enfraquecimento do governo Dom Pedro II, intensificação dos ideais republicanos, o crescimento da campanha absolutista, uma economia agrária, concentração da renda nas mãos dos fazendeiros e do açúcar e do café. Quer dizer, quando a gente fala da economia agrária, que era uma concentração da renda nas mãos dos fazendeiros, do açúcar e do café, a gente vê que nas obras eles fazem uma crítica à burguesia, né? Ao poder aquisitivo, certo? Aí tem vários outros pontos do contexto histórico. Então, eu gostaria que vocês realizassem um mapa mental com relação ao contexto histórico, certo? Ao surgimento, aos autores, né? E às obras também. O objetivo das obras, certo? Das obras literárias, tá bom? E em seguida, eu gostaria que vocês fizessem um pequeno resumo e relatassem um pouco sobre esses dois autores, que é o Machado de Assis e também o Luiz de Azevedo, tá certo? Aí, então, eu vou ficar aguardando a devolutiva de vocês para eu poder estar conferindo essa atividade, tá bom? Espero que tenha ficado claro, mas, caso contrário, vocês podem estar me solicitando para que eu possa estar dando algumas outras dicas para vocês estarem realizando esse pequeno trabalho, tá bom? Eu espero estar contribuindo para a aprendizagem de vocês também. Obrigada.